Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo para tentar esclarecer ou minimamente causar um pensamento, uma ideia, né? É, Bom, então, como o título meio que já diz, né? Vamos falar então hoje sobre o conflito de identidades, né? Sobre essa teoria dos astronautas, né? Que é meio antiga, mas eu acredito, né? Que eles vão tentar resgatar essa ideia para causar o grande engano. Provavelmente o título vai ser o grande engano, eu vou tentar botar uma ideia assim, né? Mas enfim. Começando então aqui, né, no conflito de identidades. É o tetagrama, né? YHWH, já visto previamente, versus os deuses mesopotâmicos, né? Bom, então a história da humanidade é marcada por uma disputa entre o Criador e entidades interdimensionais. Bom, muitas pessoas que já relataram estar do lado oculto, né? Falaram que tô aqui com o intuito de causar um pouquinho menos de medo, né? Porque a gente teme muito de falar, meu Deus, e se aparecer alguma coisa aqui agora, né? E se aparecer um capeta aqui, né? Mas, bom, os antigos têm o medo dos humanos, né? Bom, então, né? Frequentemente chamados de antigos astronautas, tá? Então, bom, Yahoo, né? Eu vou ler como Yahoo ou Yahoo. Vou ler como Yahoo porque fica mais fácil. Yahoo, criador não contingente, né? Diferente dos deuses sumérios, Yahoo não depende da criação, né? Claro, ele nos criou, ele criou tudo. Isso aí eu acho que já tá bem claro. Então, bom, ele é o sustentador da existência, né? Bom, então aí vocês podem ter falar, nossa, mas antes ele pedia rituais, né? Mas o ritual bíblico ele serve para purificar o homem e não para alimentar Deus, né? Então assim a gente vê, também tem muitas pessoas que dizem que é um jeito de explicar, né? Como o homem querer mostrar que está querendo se ligar com Deus, né? Tá do lado dele. Então, muitos dizem que na verdade nem ocorria de fato um sacrifício, né? Eles pegavam um cordeiro e entregavam para Deus, né? Basicamente. Mas, bom, serve para purificar e não para alimentar Deus, né? Isso aí eu acredito mais até nessa parte que eu disse anteriormente. Até porque hoje em dia mesmo continua tendo isso, né? Tem no judaísmo eles pegam, por exemplo, uma galinha e, bom, não vou entrar muito a fundo, mas eles meio que transferem, né, os pecados dele para essa galinha e depois a matam, né? Então, eu acredito que de fato é isso, né, de não ter acontecido fisicamente, né, um ritual, mas apenas uma forma de demonstrar que está 100% com Deus, Criador, né? Também tem o fato que é meio que tudo isso era, né, um jeito de avisar que o Messias viria, né, Jesus Cristo. Enlil Anunnaki, né? Que no vídeo passado eu dei uma confundida ali explicando porque eu falei eu Elion, né? Mas eu corrigi na legenda ali. Então ficou meio confuso, mas eu falei errado, né, apenas. Então, o que seriam os Anunnakis, né? Bom, seriam as entidades dependentes. Como assim dependentes, né? Bom, nos mitos mesopotâmicos, né, que seria Enlil, Marduk, sempre tentam encaixar, né, o Yahoo, o criador, como esse Enlil. Mas é algo bem diferente, sabe? Eles tentam, como eu disse, né, deturpar o sagrado. Eles sempre tentam fazer com que tenha descredibilidade ao criador, né? E é bem inteligente até, de fato. Eu mesmo, eu já, sim, eu quase caí nesse engano, sabe? Porque ele é muito bem feito, ele é realmente muito bem feito, por isso eu acredito que seria de fato o grande engano, né? Como no título. Bom, então, os deuses, né? Enlil e Marduk, meio que seria a mesma entidade, digamos assim, sentem fome e dependem de sacrifícios. Claro, eles não sentem fome, ai meu Deus, eu preciso, mas vocês entenderam, né?
Bom, isso revela, né, que eles são seres limitados operando dentro do sistema natural. Então, assim, claro, eles jamais vão se equiparar ao Criador, né? Não tem dúvidas. E... Bom, eu vou falar um pouquinho mais a fundo depois no grande engano em si. Não a fundo, mas vou falar mais diretamente. Então vamos continuar aqui. A máscara da divindade, né? Enlil, Baal, Zeus e Osíris. Tem vários, né? São máscaras, né? Máscaras para as mesmas forças caídas que tentam inverter o caráter de Yahu, né? Yahu. Pintando o Criador como um tirano para justificar sua própria rebelião. Então, assim, eu acho que daqui a pouco, né? Eu vou entrar mais nessa parte de por que eles caíram, enfim. E tem muita coisa que falta uma explicação, né? Então, vamos lá. Bom, então, a ciência do mal, né? Genética e transhumanismo. O mal opera através de uma agenda biotecnológica que visa reconstruir o cenário anterior ao dilúvio. Mas claro, o Criador já avisou, né, que não ia ter um dilúvio. Então, eu acredito que a gente está mais pro final dos tempos. Eu, assim, sendo muito... Não se baseiem nisso, sabe? Não vão... Ai, meu Deus, eu vou... Igual aquele Serjão... O Serjão dos Foguetes, né? Ele falou... Uma palestra que ele estava dando que se o 13 Atlas fizesse algum movimento diferente, era pra gente ir pedir um empréstimo, sabe, no banco e gastar tudo e fazer tudo que nós queremos e gastar porque não, né, ia ser o fim. Bom, então, por favor, né, não é porque eu falei, alguém falou que vocês têm que fazer isso, até porque isso aí se encaixa também no amor ao dinheiro, né? Por que tu vai querer... Ai não, então eu vou usar essa oportunidade. Jesus está voltando daqui a um ano, vamos supor. Então a gente vai. Vamos pedir um empréstimo. A gente vai viajar para onde nós queremos. E não vai ter consequências. Sabe isso aí, né? Por favor, né? Então assim, não se baseiem essa data que eu daria. Mas assim, eu acredito realmente que será entre 2030, 2033. Por aí, tá? De 2030 até 2033. Não vou entrar também muito no assunto, porque assim, eu só quero dizer que eu acredito que seja isso. E eu não quero dar ideias pra vocês pensar que é isso. Então vamos viver a vida de certa forma. A gente tá no mundo material, a gente tem que viver o mundo material. Mas busquem primeiro o espiritual, né? Busquem a Cristo, o Criador, Yahu. Então, bom. Então, a linhagem de Caim, né, e a raça pura. Inclusive tem uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês, que assim, sobre Caim e Abel, né? Bom, Caim matou Abel, né? Caim matou Abel com uma pedra. O que Deus fez, né? Um pensamento bom aqui nisso, né? Pensamento bom nisso, no caso, eu quero dar essa explicação. Que era Caim matou Abel com uma pedra, e o que Deus fez? Deus puniu a pedra? Então... O problema é a pedra. Se não tivesse pedra, o Caim não ia matar Abel, sabe? Não é assim. A culpa foi completamente de Caim. Portanto, assim, não fiquem tentando empurrar a ideia de que não, eu sou mal por causa do adversário, né? É por isso que eu acredito que a gente está nessa vida, né? Para compreender e escolher amar a Deus, né? Amar a Deus, escolher, sabe? Eu já falei, acho que no vídeo anterior. Imagina os robôs, por exemplo, né? Se a gente construir um robô, pode ter uma inteligência artificial, não tem problema, é só um robô. Eu quero só dar um exemplo raso. Imagina que o robô, ele é feito para alguma coisa. Imagina que o robô é feito para nos servir. Se esse robô é feito para nos servir, ele é feito para nos servir, apenas isso. Mas seria justo com o robô ele não poder escolher de certa forma o que ele quer fazer, né? Então, vou deixar esse pensamento, né? Então, bom, grupos de elites, né? As elites do mundo, acreditam descender de uma linhagem específica. Então, isso seria uma das ideias que eles têm, né? Usando essa justificativa genética para buscar o controle global. Então, eles se veem muito melhor, muito maior, muito mais inteligentes, assim como os gigantes
anteriormente, né? Os Nephilims, os Anunnakis. Então, assim, não digo que nós, seres humanos, somos os mais inteligentes, até porque, se fosse, a gente já não ia estar brigando entre si, né? Já é um começo. Então, bom, o salto de genoma, né? A edição genética busca reativar o DNA Nephilim, né? Sequências genéticas dos antigos gigantes, como eu disse antes. O objetivo é criar corpos recipientes que suportem a frequência dessas entidades interdimensionais. Então, assim, nessa minha ideia, vocês lembram, né, que muito antigamente, assim, tem muito tempo, clonaram aquela ovelha Dolly, se eu não me engano, né? E isso é interessantíssimo, né? Ela morreu depois do tempo. Mas imagina como é que deve estar essa tecnologia hoje, né? A gente vê cada vez mais, por exemplo, o Elon Musk falando que transferiu o cérebro dele, né, para um computador. Então, se ele morrer, ainda vai existir o Elon Musk, né? É só botar em outro corpo, em outro, né? Enfim. Então, eu acredito que seja isso o anticristo híbrido, né? Híbrido, ai. Ele não seria apenas um líder político, né? Não seria só um ser humano, tipo, eu sou o pior dos humanos, eu sou o eu odeio Cristo, eu não vou seguir a Cristo, sabe? Não é só isso, eu acredito que vai ter que ter algo a mais. Então, ele não seria um líder político, mas o ápice da engenharia genética. Claro, a gente não vai saber, né? Um híbrido perfeito com a genética Anunnaki ativa. Só para deixar claro aqui antes, né? Que eu esqueci de dizer no início do vídeo. Isso tudo é um livro que eu estou escrevendo, tá? Então, bom. Então, um híbrido perfeito com a genética dos Anunnakis ativa, né? Manifestando poderes que parecerão milagres tecnológicos. Então, assim, eu acredito que eles vão trazer essas curas, eu vou deixar só essa parte, sabe? Mas eles vão trazer cura. Imagina que eles vão fazer os mesmos milagres que Cristo, né? Porque, assim, eu não descarto essa possibilidade, mas eu não tô falando que eles são iguais a Cristo, tá? Vejam bem, é muito diferente. Mas eu acredito que eles podem curar algo que eles causaram, né? Então, eu acho sim que vai ser assim. No meu livro, né? No meu livro. Bom, então, seria isso, né? Basicamente. E então vamos para tecnologia interdimensional, né? Que a gente vê pouquíssimo, mas já apareceu várias vezes e sumiu, né? A ideia. Bom, então CERN, né? E IA. Então a ciência moderna está utilizada, tô com uma coceira no nariz. Está utilizada como magia para romper as barreiras entre as dimensões. Os judeus acreditavam que tinha vários céus, né? Várias camadas. Então, não descarta a possibilidade dessas camadas serem dimensões. Até porque, será que o criador de tudo vai estar, vamos supor, só num céu? Ou ele vai estar muito acima? Eu acho que ele está em todos os lugares, isso é óbvio. Mas eu acho que, sabe, é quase impossível estar no mesmo ambiente que ele, na forma original dele, né? Porque nós nem sabemos como é. Então muitas pessoas falam, não, ele é um ser humano. Criaram a imagem e semelhança. A imagem, olha eu aqui, ó. Ele deve ser um humano. Então assim, não vamos limitar, né? Isso eu acho que é só a parte de amar, querer ajudar o próximo, sabe? Essas coisas. Ter misericórdia. Eu acho que é mais isso. O portal, né? CERN portal, que existe, o acelerador de partículas, né? E eu acredito que ele busca abrir pontes de Einstein-Rosen, né? Que serão portais para permitir o retorno físico dos seres expulsos, liderados por figuras como, eu não vou falar o nome dele, mas um espírito imundo, né? Então, sim, seria bem poderoso. Inclusive, eu acho que ele já deve estar até operando nesse momento. Claro, não o físico, porque eu acho que ainda assim o criador, o pai, ele não vai deixar, não descarto, mas eu acho que ele não vai deixar eles aparecerem na forma original deles, né?
Não descarto que eles vão aparecer, que eles possam aparecer e que eles sejam de fato aqueles bichos semelhantes a gafanhotos, mas que tenham como é que é o nome? O ferrãozinho, né, do escorpião. Mas enfim. Pode ser, né, mas também pode ser apenas uma vespa modificada, assim como tem aquilo no Brasil que eles estão modificando. Claro, estão dizendo que é pra ajudar, mas vai saber, né? Fica aí a teoria da conspiração. Então, bom. Então a IA e a mente de colmeia, né? A inteligência artificial geral, a AGI. O Elon Musk falou que tá pra 2020. O Elon Musk e o Sam Altman, né? Que são um dos maiores, assim, nas inteligências artificiais. Mas eu acredito que ainda vai ter a super inteligência artificial que ela vai poder pensar. Eu tô realmente acreditando que pode ser isso também, né? A figura do anti, né? Mas não descarto também. Mas vamos continuar, né? Que a inteligência artificial geral, que ela não seria a que pode pensar, né, por ela mesma. Ela vai ser impressionante, mas através da integração homem-máquina, né, os chips, interface, essas coisas, busca-se dissolver a alma individual em favor de uma consciência coletiva controlada por essas entidades. Então, assim, pode ser essa parte dos chips, né, como diz a Bíblia, mas também pode ser apenas uma marca, assim como os selados por Deus, né, que diz que vai estar na testa o selo de Deus, então eles não vão poder nos tocar. Então, egrégoras de dor, né? A inquisição digital, o ódio, cancelamento e medos nas redes, né? Gera uma energia emocional que alimenta esses seres interdimensionais, repetindo o padrão das câmaras de tortura da Inquisição histórica, sabe? A gente tem pouquíssima informação do que aconteceu na Inquisição, mas de fato aconteceu, né? Foi uma boa arma do inimigo, enfim. O conflito de poder, né? A semelhança versus a igualdade. A disputa espiritual se reflete na escolha entre a autonomia do ego e a entrega voluntária ao Criador. Então, assim, como na queda de Lúcifer, né? Que ocorreu quando Lúcifer Samael, né? Lúcifer é só um título portador de luz. Como eu acredito que seria Samael. Também significa veneno de Deus, mas de veneno, vamos ser bem honestos. Não tem nada, né? Seria mais pela parte de. Seria mais Satanás, né? O adversário. Talvez. Ficaria melhor assim dizer. Mas eu acredito que seja Samael o nome. Enfim. Ocorreu quando ele confundiu, né? Semelhança com igualdade. Que ele era, assim, o topo, né? Da hierarquia. Mesmo ele sendo um querubim. Assim como o Miguel. Como ele era o selo da perfeição. O portador da luz. Ele realmente. Ele era mais lindo, mais inteligente, mais... Bom, vamos deixar por assim, né? Ele seria o selo da perfeição, né? Ele não era só um querubim, ele era o querubim ungido, né? Ungido pelo Criador, para a proteção e para reger o louvor e a beleza. Então, assim, a proteção seria da árvore da vida, né? Então, ele era o topo, assim. Enfim. Para sustentar essa glória e ser o reflexo direto da luz de Deus para a criação. Ele recebeu atributos que superavam os demais. Aqui, assim, eu não tenho não cheguei a essa informação de se ele seria além de, por exemplo, um Metatron, né? Que eu acredito que seria talvez até Elias ou Enoque, né? Também pode ser outro ser só muito, muito forte, que se eu não me engano, é aquele evento, né? Que durante o cerco de Jerusalém pelo rei assírio Senaqueribe, por volta de 701 a.C. Sim, eu vou dar uma aprofundada, só rapidinho, tá? O Império Assírio era a superpotência da época, né? Conhecida por sua crueldade e eficiência militar. Após conquistar quase todas as cidades de Judá, Senaqueribe cercou Jerusalém. O seu porta-voz, o Rabsaque, né? Rabsaque, proferiu insultos e blasfêmias, zombando da confiança do rei Ezequias em Deus, dizendo que nenhum deus de outra nação
havia conseguido parar a Assíria, tá? Então aí vem a intervenção divina, né? Diante da ameaça e da humilhação, o rei Ezequias e o profeta Isaías clamaram a Deus. A resposta veio de forma súbita e sobrenatural durante a noite. Aqui, né? No livro de Reis 19:35. Tem também os detalhes assim em Isaías 37:36, tracinho 38, né? E segundo Reis 19:35, tracinho 37. Para quem lê a Bíblia vai entender. E também a oração, né, de Ezequias e Isaías em 2 Crônicas 32:20, tracinho 21. Então, né? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E, levantando-se os restantes pela manhã, eis que todos esses corpos eram mortos, né? Eram dados como mortos. Então, assim, isso aí, eu acredito que foi em questão de minutos, né? Ser bem sincero. Porque, sabe? Isso aí era só um anjo do Senhor, né? Como diz ali. Eu acredito que seja um Metatron. Mas, assim, nada impede, sabe? Nada impede de ser um outro anjo, um tal anjo. Não importa. Isso é só pra mostrar o poder, né? Do Senhor, do Cristo, Criador. Bom, muitos dizem também aqui, ó, vou dar uma aprofundadinha rápida, de que as pessoas acreditavam que anjo do Senhor, toda vez que aparecia, ou era Jesus, ou era o Criador em si. Assim como aquela história, né, dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente, né, em Daniel capítulo 3, né. Vou ler rapidinho aqui, que era a estátua de ouro, né. O rei Nabucodonosor da Babilônia construiu uma estátua de ouro gigante, né, e ordenou que, ao som da música, todos os oficiais e o povo deveriam se prostrar e adorá-lo. Quem não fizesse seria imediatamente lançado em uma fornalha de fogo ardente. Então, os 3 jovens judeus que ocupavam cargos administrativos na Babilônia se recusaram. Perfeitamente, né? Não importa o que aconteça. Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Então eles declararam ao rei que seu Deus era capaz de livrá-los, mas mesmo que os livrassem, eles jamais adorariam a estátua. E é isso, tá? É isso. Tem que ser assim, de certa forma. Eu sei que dá muito medo, é claro. Ai, meu Deus, imagina queimar vivo. Mas, pela força do Senhor, você acredita de verdade, ele pode fazer. Sabe? Ele pode fazer. Então, porque isso iria violar, né, o mandamento de Deus de não adorar outros ídolos. Porque isso, de certa forma, é adorar, né? Ficou furioso, né? Nabucodonosor ficou furioso e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais 7, né? De novo. Era tão intenso que os soldados que jogaram os jovens na fornalha morreram queimados instantaneamente. Então, algo aconteceu. O 4º homem, o rei, ao olhar para dentro, ficou espantado e perguntou: Não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, assim, esse Filho de Deus é... Claro, Filho de Deus. O que é o Filho de Deus? Jesus, né? Jesus, corpo encarnado do Criador. Mas também nada impede de ser um anjo. Apenas um anjo, sabe? Apenas um anjo. Só pra vocês entenderem a força deles, tá? Ele tá por nós. Se ele tá por nós, quem é contra, né? Então, assim... Então, pra terminar aqui o desfecho, né? O rei Nabucodonosor, impressionado, reconheceu a grandeza de Deus, do Deus de Israel, né? Mas ele é o Deus de tudo, tá? Não é só Israel, não é só eles que vão ser salvos, por favor, né? Isso seria a coisa mais cruel da história. Então... promoveu eles e decretou que ninguém no império poderia falar contra o Deus deles sob pena de morte. Então isso é só uma parte que mostra, né, a força dele. Como eu estava dizendo antes, a identidade, né, muitas tradições teológicas sugerem que esse anjo do Senhor era uma teofania, né,
uma manifestação do pai ou do filho, basicamente, devido à escala do poder, mas eu honestamente acho que isso é só, com todo respeito, um simples anjo, né, do pai, porque isso, acho que isso é tão pouco, né. Isso aí, de certa forma, é tão pouco o que ele pode fazer. Então, vou fazer o desfecho aqui, né, de Senaqueribe, que o rei assírio não morreu no ataque, mas fugiu envergonhado para Nínive. Enquanto adorava em seu templo, foi assassinado por seus próprios filhos, cumprindo a profecia de Isaías, tá? Vamos voltar, né, pro tópico. Bom, então a queda de Lúcifer, né, ocorreu quando ele confundiu a semelhança com igualdade. Eu acho que isso aí dá pra se encaixar a mesma coisa que fala: se eu sou a semelhança do Pai, imagem e semelhança, eu também posso ser ele, sabe? Então eu vou julgar todo mundo, eu vou falar que todo mundo tá errado, sabe? Isso aí tem o ego, a soberba, né? Por favor, vamos se cuidar, vamos ter calma, vamos ser... Vamos pensar antes de falar as coisas, sabe? Não tem problema. É que a gente vive nesse mundo, né? TikTok, que a gente precisa fazer urgentemente, sabe? A gente precisa fazer agora. Não, eu quero agora. Eu preciso fazer agora. Eu vou começar a falar rápido, sabe? Por favor, né? Então, bom, quando ele acreditou-se a própria fonte sobre ele, criou o sistema egóico, né? Só para terminar aqui a parte da queda, né? A resposta de Miguel, né? Micael, né? Micael. Que o nome é uma pergunta retórica, que é: quem é como Deus, né? Por causa é uma resposta de Deus, e assim também ele criou o arcanjo, que eu acho que ele é um malaquim, assim, nessa ideia, né? Porque nada impede, né? Assim como o Lúcifer, né? O Samael, ele ganhou atributos que superavam, né, a hierarquia. Eu acredito que Miguel também ele é muito além, né? Porque ele consegue... Ele é o líder em tempos de guerra, sabe? Ele é um líder em tempos de guerra. Então imagina um Metatron, né? Que eu acredito ser aquele que em minutos, assim, acabou com 185 mil homens. Ele... Imagina isso, sabe? Ele... O Criador, ele sempre nos deixa em paz, sabe? Ele sempre diz: tem anjos ao seu redor, pode ficar tranquilo, sabe? Então, claro, a gente não pode deixar brechas também. Inclusive, é uma pauta para um próximo vídeo. Mas vamos continuar, eu tô me enrolando muito de certa forma. Então, Miguel, né, usa o imenso poder para obediência e proteção, ensinando que a autoridade real vem do alinhamento com Yahu, né, e não da força bruta. E daí vem aquela parte, né, que quando eles estavam disputando o corpo de Moisés, ele simplesmente, ele não pega e ganha na briga, né, com espadas e tudo mais, né, de Samael, né, do querubim. Até porque o querubim poderia, sim, se não fosse o que eu vou falar agora, ele poderia sim até ganhar de Micael, tá? Na questão de hierarquia. Bom, então acredito também que foi até meio que por isso que Micael, ele ganhou os atributos, né, que superam os demais. Que quando ocorreu o embate, né, entre o corpo de Moisés, ele não ganha na briga, como eu disse anteriormente, mas ele fala que o Senhor te repreenda, né? Então ele invoca, né, basicamente o poder do Criador. O que vai ser mais forte que isso? É impossível, né? Então a inversão de Prometeu, né? Prometeus. A narrativa, então, dos antigos astronautas tenta transformar os anjos caídos, né? Não vou falar os nomes. Em heróis que trouxeram luz e tecnologia, quando na verdade trouxeram a corrupção da humanidade, tá? Vou falar agora, assim, bem rasamente. Quero dar uma ideia, assim, uma direção para vocês entenderem. Até porque isso, assim, vamos supor, né? Pensamento completamente maluco, mas vamos supor que é verdade que os extraterrestres, né? Eles nos criaram, eles são apenas um ser, né? Um povo, assim, evoluído de outro lugar, de outro planeta, de outro
outra constelação, vamos dizer assim, e nos criaram, sabe? Ainda assim, que fosse, a gente não estaria errado, né? Até porque eles só criaram, e é basicamente isso, né? Eles só, supostamente teriam nos criado e deixaram nós. Então, é meio que isso que também tentam fazer a inversão, né? De que esse deixado nosso seria o que Yahoo fez, né? Porque, bom, não preciso falar nada, né? É autoexplicativo já essa ideia. E daí, no caso, seria quando na verdade trouxeram a corrupção da humanidade, né? Que assim, os anjos caídos. Tem até aquele filme Eternos, que eles tentam fazer isso, sabe? Eles tentam passar essa ideia. Ó, aqui eu vou só apresentar mais uma coisinha aqui, né? Eu esqueci de falar, mas existe uma diferença crucial entre parecer inteligente e ser super inteligente, né? Aqui sobre a inteligência artificial, né? Que faltou complementar, mas eu vou deixar na ordem, então vai estar tranquilo. Uma IA atualmente, eu acho que ainda não chegou nem na AGI, né? Que é a inteligência artificial no geral. Ela é só uma que busca com as informações que ela já tem, dar a resposta, tá? Essa inteligência que nós temos hoje em dia, né, na data de hoje, 20 de dezembro de 2025, seria uma que praticamente leu quase tudo o que a humanidade escreveu, tá? Então, ela meio que, assim, vamos supor que se a gente perguntar sobre alguma coisa, ela vai buscar nos padrões de dados e vai montar uma resposta, tá? E a super inteligência artificial, né, CIA com S, ela, vamos supor que eu fiz uma pergunta sobre alguma coisa, ela não apenas leria sobre essa coisa, mas poderia deduzir novas leis da física, curar o câncer analisando proteínas de um jeito que nenhum humano pensou. Ou no pior cenário, isso aqui foi uma coisa que eu perguntei para uma inteligência artificial, tá, de hoje em dia. E curiosamente bate com o que eu tinha falado antes. Nossa, tem uma aranha gigantesca no meu monitor. Espero que ela não bote nenhuma teiazinha, né? Eu acho que ela já tá botando. Então, no pior dos cenários, decidir que a humanidade é um risco lógico. Lembra muito aquele filme dos Vingadores da Era de Ultron, né? Que o Ultron fazia isso. E é curioso também e engraçado que ele fala que existem ciclos, né? Mas o que vai acontecer com nós, né? Pergunta aquele... Se não me engano era pra ser com Flash, né? Da Marvel. Aí ele fala... Pergunte a Noé, né? É bem engraçado e meio que preditivo, vamos dizer assim. Bom, então aqui ó, vou dar uma abarcada melhor nessa parte que faltou, eu acho. Então eu vou começar aqui, né, com a parte faltou, de certa forma. Eu vou entrar mais no assunto, né, de Enlil, ou Anunnaki, essas coisas, então eu vou falar um pouquinho mais, eu vou dar uma visão melhor. Mas primeiramente eu quero continuar aqui, né, o grande engano, né, o disclosure, né, e o falso salvador. Então o plano final é a revelação desses seres como mentores estelares, né, que a gente tinha dito previamente. Que seria a ideia então de ser alienígenas como salvadores, tá? Eles se apresentarão como nossos pais tecnológicos, né? Aquela ideia assim que tentam resgatar de por que nós temos, se eu não me engano, até uma coisa assim, não tenho certeza, dá uma pesquisada para entender, mas serve do mesmo jeito, tá? Que nós temos uma parte do nosso DNA que não vou dizer porcentagem porque eu não tenho certeza, mas que uma parte do nosso DNA é alienígena, é desconhecida, a gente não sabe explicar, né? Então meio que seria essa parte, né? Interessante. Se eu não me engano é 70%, ou eu tô confundindo, mas é algo assim. Não sei se 70% é o de água que eu tô confundindo, mas enfim, tá? Ou seria algo assim. Mas, então eles seriam como nossos salvadores, né? Que nos criaram via engenharia genética, oferecendo curas e soluções energéticas em troca de autoridade. Bom, sobre essa parte ali, né, de troca de autoridade, eu acredito que eles vão tentar meio que fazer que as religiões se juntem todas. Não se juntar, né, fala, não, isso é isso é aquilo, sabe? Eles vão tentar dar uma amenizada para que todas as religiões existentes se encaixem, tá? Então, é como se fosse tentar juntar um só povo, porque faz sentido, né? Nossa, então a religião é uma mentira. Então o criador não existe, na verdade os criadores são eles, sabe? Eles vão tentar passar isso porque eu acho que isso é muito interessante e inteligente, né, de se falar. Até eu mesmo pensei assim por alguns momentos, sabe? Eu passei uns dias assim pensando, eu falei, não é possível. Será que é isso mesmo? Mas aí eu pensei assim, impressionante, né, como
mesmo que não diretamente, assim, com a voz do criador, mas ele nos responde, né? Porque me veio os pensamentos, assim, de todas as vezes que eu consigo lembrar, né? Porque a minha memória é péssima, mas todas as vezes que eu consigo lembrar que o criador apareceu na minha vida, sabe? Coisas bobas, como por exemplo um acidente que eu consegui escapar, como recentemente teve uma coisa assim que aconteceu que eu achei. Já aconteceu mais vezes, tá? Mas como aconteceu de novo, eu acho que passa até da ideia de coincidência. Porque assim, eu entro em vários sorteios, né? De, de armas num jogo, por exemplo, no CS, né? E. Bom, assim, eu já ganhei bastante, vou ser bem sincero, eu já ganhei. Bom, eu entro nesses sorteios há muito tempo. Eu já ganhei, assim, de uns 3 mil que eu entrei, eu já devo ter ganhado uns 5, 7 por aí, tá? E. Ou 7 de novo, né? Mas. E assim, todas as vezes que eu consigo me lembrar, eu sempre assim. Eu sei que parece até completamente errada essa ideia, né? Eu tô pedindo, eu não falei ainda, mas eu meio que pedi assim pra Deus, sabe? Eu falei, pai, eu sei que é coisa material que eu tô pedindo, mas se for da tua vontade, eu falei, se for da tua vontade, isso é muito importante, tá? Que seja feito só a vontade dele. Se for da tua vontade, rezei por uns 3 dias seguidos isso, tá? Se for da tua vontade, me dá a chance, né, de poder receber uma quantia monetária. Eu não pedi quantidades, tá? Eu só. Um sorteio, tá? Um sorteio. E bom, no outro dia, quando eu acordei, adivinha? Tinha ganhado um sorteio. Então, assim. É muito legal, sabe? Como ele responde de certas formas. Eu ainda não vou. Não tenho uma quantidade enorme, assim, para poder fazer um vídeo, mas ele te conhece desde antes da criação. Então ele sabe como se comunicar contigo, só basta tu querer ouvir, tá? É uma coisa legal isso. Bom, deu uma perdida, mas enfim, acho que era mais isso, tá? Eu não tenho como falar todos os jeitos que ele vai te responder, mas eu acredito que para um bom procurador vai encontrar, tá? Ele pode falar assim, claro que até eu mesmo já fiz isso, tá? Eu acho que é muito ruim, mas tu falar, Deus, se tu for, isso aí era quando eu tava no começo, né, no processo. Se tu existir, tu pode fazer alguma coisa assim pra eu ver, sabe? Eu pedi fisicamente, sabe? E também eu vou dar uma defendida aqui nele, mas cara, eu não tenho autoridade nenhuma pra pedir isso e era completamente louco, né? Mas eu pedi assim, dá um sinal, sabe? Falei em voz alta, dá um sinal e nada aconteceu. Mas ainda assim eu tava no processo, eu não deixei aquilo ser um fator, tá? Bom, enfim, até porque eu já a vida toda sempre vi vídeos de pessoas que ensinam técnicas, essas coisas, e é até meio perigoso, mas existem seres, tá? Isso aí é um fato. Mas eu não enxergo, tem pessoas que é médias e enxergam, mas eu não acredito, sabe? O que impede? Só porque tu não vê, né? Só porque eu não tenho dinheiro significa que uma pessoa não vai ter também? Né? Um exemplo. Bom, então, por enquanto era isso. Bom, então a estratégia, né? A estratégia psicológica, muito forte. O maior truque é convencer o mundo de que o mal é, na verdade, o mocinho. O mal aqui é as entidades, tá? Que veio do espaço para nos salvar da autodestruição. Então é aquela ideia que eu trouxe ali da teoria dos astronautas, que eles vão vão se mostrar para nós. Por isso que tá crescendo muito ultimamente sobre OVNI, esse assunto, porque antigamente era impossível, sabe? Tu falava, eu acredito em que pode existir vida fora da Terra. Tu é louco? Tu é louco, sabe? E tinham as teorias de que na verdade poderiam existir, já que era sempre muito difícil ter essas informações. Mas como tá crescendo muito, eu acredito que seja esse sim, o grande engano, tá? De que quando o homem foi à lua, ele viu seres, né, interagiu com seres e viu que nós não estávamos sozinhos. E era por isso que eles estavam meio abalados, essas coisas, que o mundo o nosso mundo aqui, nosso planeta, estava nos mentindo, sabe? Basicamente. Bom, então era meio que isso, né? Mas como tá crescendo muito, eu acho que
Pode ser sim, isso é. Então, assim, caso aconteça, fiquem preparados, tá? Isso aqui é só um aviso. Não tô falando pra vocês falarem pra todo mundo. Fala, é isso. Por favor, tá? Não tô dando ponto final aqui. Tô sugerindo a possibilidade do meu livro que eu estou escrevendo, tá? Bom, então, é o amor versus o medo, né? A proteção contra esse sistema é o caráter. Obediência a Yahoo por amor gera liberdade. A submissão aos deuses astronautas por medo ao interesse gera escravidão. Vocês entenderam, né? Isso aí, assim, eu acredito que sim, o problema, eu acho, da religião no geral é que os seguidores, né, de Cristo, as pessoas que vão não vou falar, essa é a igreja, tá? Mas existe pessoa boa e pessoa ruim, tá? Isso é um fato. Então, de certa forma, a maioria das pessoas que querem passar a mensagem, elas passam de uma forma ruim ou com ódio junto, então já tá completamente errado, tá? É amor. Mas, de certa forma, o problema somos nós. As árvores, né? Somos nós. O problema somos nós, tá? Por isso que eu acredito sim que o plano da redenção é por isso que nós temos que passar por tudo isso, é porque nós mesmos iríamos tender para o mal, tá? Vou falar aqui um pouquinho mais, eu acho que eu já tinha falado, né? Mas o Lúcifer, né? O portador de luz, portador da luz, né? Samael, o selo da perfeição, como eu disse antes, ele não era só um querubim, ele era um querubim ungido para proteção e para reger o louvor e a beleza. Então, assim, ele era para estar guardando a árvore da vida, os conhecimentos, assim. Essa parte nós não temos muitas informações, mas dá para ter uma ideia, né? Dá para dar uma pensada boa. Mas seria por isso, né? Ele já estava meio que no processo de cair, né? Digamos assim. E por isso que ele foi ao Éden, então, enfim, não vamos entrar muito nesse assunto, mas seria nisso, né? E para sustentar essa glória e ser o reflexo direto da luz de Deus para a criação. Ele recebeu atributos que superavam os demais, como disse previamente. Então, Miguel, né? Miguel, né, o príncipe das milícias, né? Enquanto Lúcifer representava a beleza e a adoração, e Lúcifer Samael era um músico também, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado com frequências e tal. Inclusive eu queria já pela brecha que eu tive aqui, né? Falar que eu tenho uma playlist pra quem gosta de música como rock, por exemplo, tá? Não vejam isso como... eu vou até botar um videozinho que eu acho engraçado aqui. Diz aí, tem alguma coisa que eu possa fazer pra evitar voltar pra casa? É claro, mas você não ia gostar. Ah, tá bom. Até mais tarde. Adeus, Bart. Lembre-se, minta, engane, roube e escute música de rock pauleira. Mas não vamos botar o rock, o gênero musical como ruim, tá? Porque olha, ouçam se alguém tiver interesse, né? Em músicas que passam uma mensagem, mas de certa forma são no gênero rock, sabe? Elas são muito boas. Rock cristão, né? Mas elas são realmente muito boas. Eu vou deixar uma playlist caso alguém queira, vai estar na descrição ou nos comentários. Eu acho que é um trabalho muito bom, né? Tem muito mais, vocês podem pesquisar daí, continuar indo a fundo, porque assim, eu botei só as músicas que eu acho que é boa, inclusive talvez eu vou em algum momento abrir um drive, abrir uma pasta para vocês terem certas informações e ouvir essas músicas com um propósito, tá? Novamente, não tô forçando ninguém, é só eu gosto dessas músicas, elas me trazem muita coisa boa, sabe? Eu acredito que elas são boas de verdade. Não entro nem no mérito de frequências, né? Porque elas são tal frequência, não. É só eu acredito que são boas músicas e eu ouço com amor, assim, né? Bom, então, enquanto Lúcifer representava a beleza e a adoração, o Miguel foi dotado de uma força bélica incomparável. Ele recebeu então uma outorga de autoridade direta do Criador para ser o executor da justiça e o defensor do reino. Quem é como Deus, né? Micael, né? Então, bom, agora eu vou dar uma aprofundada para quem quer saber mais sobre a parte da teoria dos astronautas, tá? E também sobre os seres, tá? Para dar uma explicada assim melhor. Bom, no conceito moderno, então, né, seria assim sobre o multiverso e dimensões superiores.
o Shamayim, né? Seria céus e Shamayei, né? E Shamayei, Hashamayim, céus dos céus. A casa do Pai, né? Com muitas moradas. Então eu acredito que isso em diversas camadas. Mas não vamos entrar muito. Isso é uma tentativa de adaptar na crença, tá? Nessa ideia da teoria dos astronautas, mas vai ser bom pra dar uma entendida melhor nessa parte também da hierarquia dos anjos, tá? Bom, então seres interdimensionais seriam energia pura que atravessam matéria, tá? Que passam do nível matéria. Então eles seriam seres de energia pura, seres espirituais. São as matérias, mas nós temos a parte espiritual. Por isso que nós temos essa dúvida, sabe? Será que nós estamos aqui nesse mundo só pra viver 90 anos e deu? Bom, então, os Malaquim, né? Que seriam anjos. Os anjos mensageiros, tá? Miquel seria um Malaquim. Curioso, né? Já que ele é muito abaixo. Perdão. Eu podia ter uma pastilha. Aquele vídeo do Theo, aquele engraçado. As pessoas falam que ele foi possuído. Bom, então, né, tem os anjos, serafins, querubins. Eu não vou passar toda a hierarquia, mas assim, o grau da compatibilidade entre essas hierarquias, né, seria muito alto, tá? Porque nós já conhecemos, né, esses termos, só são termos diferentes. E separando hierarquias, já que todos sabemos que existem hierarquias de anjos, tá? Serafim, querubim, muitos confundem e falam que Samael era um serafim, na verdade, porque eles são acima, mas ele só tinha autoridade maior, tá? Ele era um querubim, não importa. É a mesma coisa que, vamos supor, imagina que eu tô numa empresa e eu sou funcionário, tá? Mas vou dar um exemplinho aqui bem por cima, bem raso. Mas vamos supor que eu sou o filho do dono da empresa. Então, se ele quiser, ele vai me dar um salário maior, mesmo eu sendo um estagiário, tá? Então isso não importa nada. Quem manda é o dono da empresa, né? E, bom, então, os extraterrestres biológicos, né? Humanoides de outros planetas, ou greys, né? Planetas. Bom, então os Nephilim, né? Seriam os filhos de Deus que coabitaram com os humanos, né? Filhos de Deus, no caso, porque eles foram criados, tá? Por isso que eu acho que tem uma certa diferença entre ser o Jesus, né? Que seria o filho do Criador, de Deus. Ele é, assim como nós somos também, tá? Mas não é querendo descer ao nível de Jesus, tá? Por favor. Ele é o Criador no corpo material, né? Ou simplesmente outras ovelhas que não deste aprisco, né? Como em João 10:16. Assim, esse grau de compatibilidade, sim, é meio baixo. Até porque, né, como eu tô mostrando, é pra dar uma tentada de inverter o papel. Então, por favor, tá? Por isso que a gente tá encaminhando pra essas coisas em que, por exemplo, o novo guia, né, dos católicos, ele tá meio que tentando se juntar com todas as religiões. Vocês estão entendendo, né? Vocês conseguem perceber, eu acredito. Bom. Então, sobre UFO e os OVNIs, né? Naves, luzes no céu. Merkabah, né? O carro de fogo de Elias e Ezequiel. A nuvem que guiava Israel. O rolo voador, né? De Zacarias. O grau de compatibilidade é meio médio, digamos, né? Porque tem descrições visuais similar, mas, por favor, tá? Entendam que vai ter que reinterpretar completamente a Bíblia, e eu acho que é por isso que precisa de uma inteligência artificial, tá? Imagina quando lançar uma que ela possa pensar, ela pode mudar e ninguém vai saber. Então, a abdução, né? Imagina quando acontecer de fato um arrebatamento, caso aconteça, tá? Eu não descarto. Mas, por exemplo, Enoque, Elias, Filipe em Atos 8:39, ser tomado ou transportado fisicamente. O arrebatamento, né? Todo mundo conhece a ideia. Bom, então, imagina, caso aconteça o arrebatamento, eles digam que foi uma abdução, tá? Existe a possibilidade. Mas eles teriam que empurrar essa ideia, tá? Por isso que eu acho que eles vão tentar dar uma reescrevida nessa parte, tá? Vai precisar de adaptação. E seria isso o grande engano, né? É fato, o Criador é o Criador, não tem erro.
Ele não erra. Ele pode ter planos que nós não compreendemos, mas ele não vai errar, tá? Confia a tua vida 100% nele. Até porque, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo aqui que eu já dei antes, mas... E se tudo isso é uma completa ilusão? E se não existe um criador de fato? Apenas esses seres que mexeram... Vamos supor, né? Eles vieram aqui, viram que tinha macacos. Vamos mexer porque a gente pode melhorar geneticamente falando, tá? Porque eles são mais inteligentes, eles são superiores a nós. Então eu acredito que isso vai ser sim um grande engano, porque é muito plausível de se acreditar, tá? Então tome muito cuidado. Bom, então acho que era por isso mesmo, né? O vídeo de hoje é só pra dar uma possibilidade, né? Porque eu tô fazendo um livro, né? Caso eu queira ler o livro, né? Então acho que vai ficar por isso mesmo. Esse vídeo talvez foi um pouquinho mais longo. Meu nariz tá vermelho de tanto coçar. Eu tô com uma coceira. Não sei explicar. Bom, mas era isso, né, que eu tinha hoje. É só pra tentar dar uma visão mais correta, eu acredito, dessa ideia. Porque, como eu disse, e se for isso mesmo? Qual que é o problema da gente seguir um criador que não existe, mas ele é bom? Sabe por quê? Por que a gente não pode ser bom? Sabe? Até porque tem algo assim que se tu for parar pra pensar, quem criou então esses seres que são muito superiores a nós? Tá? Acho que eu vou terminar assim. Muito obrigado. Sempre. Por isso que a Bíblia diz: vigiem e orem e sem cessar, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, a gente não pode deixar brechas, tá? Senão é muito mais fácil pro inimigo, mas acho que tá bom, né? De informação. Eu realmente eu falei tanta coisa direto que eu acho que não sei o que pode acontecer. Talvez assim ele censure esse vídeo, vai saber, tá? Eu tô só dando uma hipótese. Mas eu acho que era isso, tá? Muito obrigado. Tomem cuidado, sigam e creiam somente no Criador.